A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. A professora da FGV, Luciana Gross Cunha, deu uma das aulas e o tema foi judicialização da política. Acompanhe agora, nessa edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Antes de entrar propriamente na judicialização, fazer uma diferença importante, que eu acho importante, entre judicialização da política e ativismo judicial. E como é que a gente olha para esses dois fenômenos a partir de parâmetros, seja da ciência política, seja do direito constitucional, que são parâmetros diferentes, né? Sob o meu ponto de vista, eu acho que tem uma diferença importante e acho que o grande fenômeno, enfim, que a gente assiste hoje não é do que poderia ser denominado ativismo judicial, mas sim de judicialização da política. Até porque o juiz, enfim, ele tem todo um conjunto de instituições, de instrumentos e de mecanismos jurídicos que o autorizam ou não a dar determinadas decisões, a decidir de determinadas formas. Então, sem esta autorização, e no nosso sistema, vamos dizer assim, jurídico, ele não estaria autorizado a atuar dessa forma. E ativismo judicial, isso não quer dizer que ativismo judicial não exista, mas ativismo judicial tem muito mais a ver com decisões pontuais, com relação com a mídia, na minha opinião, enfim, e não é um padrão pelo qual eu possa considerar o sistema político ou o sistema jurídico brasileiro. Então, ao contrário do ativismo judicial, existe um padrão de judicialização da política. Uma democracia onde eu tenho canais de participação da sociedade, que são canais que olham principalmente para os espaços de representação por meio do voto, e esse tipo de democracia, eu estou usando uma classificação que é feita por um cientista político chamado Arendt Liebhardt, e ele vai falar, olha, esse tipo de democracia é a democracia da maioria, ou a democracia majoritária, onde os canais mais importantes de participação política são os canais de representação. E, portanto, o legislativo, principalmente, e, em segundo lugar, mas muito mais fraco, o executivo. E o judiciário, nesse modelo, ele tem uma participação, um papel como ator político mais neutralizado. E eu tenho um segundo modelo, que é o modelo de democracia consensual. E como é que ele explica esse modelo? Ele vai falar assim, olha, esse modelo pode ser explicado porque eu tenho diferentes canais de participação da população no poder político. Esses canais acontecem por meio do voto, no legislativo e no executivo, mas eles também ocorrem, por exemplo, por meio do judiciário. E principalmente por meio de uma maior atuação do poder judiciário na revisão das atividades legislativas do executivo e do legislativo. Então, o judiciário, neste modelo de democracia, ele é um ator político importante. E o acesso à justiça, como a gente conhece como um direito, enfim, ele também acontece como um canal de representação. Quando os direitos sociais passam a ser responsabilidade do Estado, e esses direitos são regulados, seja por textos constitucionais ou por normas, pela legislação ordinária, você tem aí uma maior participação do direito nas relações sociais e um domínio do direito sobre o social, principalmente
na regulação dos setores mais vulneráveis. Então, o Estado passa a ser responsável e o direito passa a regular políticas públicas sociais, para garantir, então, direitos fundamentais e para garantir, de alguma forma, a própria participação deste cidadão no cenário político. Um caso absolutamente tranquilo da gente imaginar isso é o direito à saúde. Né? O que é o direito à saúde? O direito à saúde é o direito a um medicamento? O direito à saúde é um direito a um tratamento que a maior parte da população, de uma determinada doença, que a maior parte da população não possui? É um tratamento no exterior, nos melhores hospitais do mundo, com tratamentos absolutamente caros e dispendiosos, que ainda estão em testes. O que é o direito à saúde? É óbvio que quando pergunta isso para cada um de nós, a gente sabe quando a gente tem saúde e quando a gente não tem saúde. Agora, quando a gente coloca este direito como um resultado de uma política pública, o conceito de saúde é muito relativo e a gente pode, inclusive, ter conotações que não agradem toda a população do que é ter um direito à saúde. Eu posso simplesmente falar assim, olha, o direito à saúde é o direito de acesso aos melhores hospitais privados da cidade de São Paulo, com todo o seu serviço de hotelaria, enfim, com todo o seu serviço que não está relacionado diretamente à saúde. Mas que, no caso da cultura brasileira e no caso de uma determinada camada dessa população, isso é como se fizesse parte do direito à saúde. E, de outro lado, eu posso falar assim, olha, não, o direito à saúde é o direito a um tratamento digno. E o tratamento digno também vai importar outras interpretações do que isto quer dizer ou não. Então, esse seria um exemplo dessa norma aberta, dessa norma indeterminada, que exige do juiz, quando chega até ele uma ação envolvendo o direito à saúde, a interpretação do que aquilo quer dizer para aquele caso específico. O judiciário passa a ser um ator político absolutamente importante. E aí o que eu estou querendo dizer com isso é que existe uma estrutura institucional dada pelas normas, dada pelas regras constitucionais que autorizam o judiciário a participar da interpretação desses direitos. No caso brasileiro, qual é a estrutura que garante essa participação do judiciário? Essa estrutura começa a ser montada já na década de 70, com a primeira, o primeiro fortalecimento do Ministério Público. E ele, principalmente no início da década de 80, ele ganha muita força com a criação da ação civil pública, com a criação da ação popular e com a criação dos juizados, os antigos juizados de pequenas causas. Logo depois vem a Constituição de 88. E a Constituição de 88 fortalece instituições ligadas ao judiciário, que a gente pode chamar de instituições do sistema de justiça, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, a própria Advocacia Geral da União, garantindo para esses atores um papel mais importante nessa, vamos dizer assim, nessa esfera política. O que eu estou querendo chamar a atenção que, para além das análises que colocam a participação do judiciário na esfera política como uma falha do legislativo, ou uma incapacidade do legislativo de atender as reivindicações populares, eu tenho uma estrutura institucional que garante que o judiciário participe.
e que garante que eu tenha outros mecanismos à disposição do cidadão para ele fazer valer os seus direitos e ter os seus direitos garantidos. Eu diria para vocês que esse é um dos, na minha avaliação, esse é um dos desafios da nossa democracia. Em que medida que os poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário, se relacionam com uma estrutura jurídica que vem autorizando o judiciário a impor reformas, tem transformado a legislação baseado numa legitimidade que não é uma legitimidade de representação, é uma legitimidade constitucional. Não é uma representatividade dada pelo voto popular. É uma legitimidade que faz parte da democracia constitucional. Eu não tenho dúvida da legitimidade do judiciário em termos constitucionais e legais. O meu maior problema é como é que essa legitimidade é contraposta à legitimidade de representação dos outros poderes do Estado. Eu não vejo esse fenômeno da judicialização da política como uma substituição. Ele seria uma substituição se efetivamente o legislativo tivesse abrindo mão do seu poder. E que o judiciário, enfim, ocupando imediatamente esse poder. O que eu acho que mudou é a interação entre os poderes. Então, eu tenho lá um legislativo esperando que o judiciário faça reforma política. Ou não, enfim. Eu tenho um legislativo trabalhando com este novo ator político. Eu tenho um judiciário que dá declarações no jornal, e não é mais esse judiciário que fica falando sobre o juiz, que é aquele que não tem contato com a população, que está enclausurado no seu gabinete. Eu tenho a TV Justiça. E, de alguma forma, eu tenho, sim, um conhecimento da população sobre o funcionamento do judiciário. Não dá para colocar o judiciário inteiro num pacote só. Até porque a gente também tem aí um mecanismo interessante e com alguns espaços e uma relação complicada no caso brasileiro, porque com a atuação via Ministério Público, e aí eu estou pensando especificamente, eu não sei se vocês conhecem a decisão do TJ de São Paulo sobre o número de creches, e atual em que em 2014, dezembro de 2014, o Tribunal de Justiça chama a ação educativa e todas as entidades que compõem a ação educativa, mais Defensoria Pública, Ministério Público e Secretaria Municipal de Educação, para elaborar uma política pública de criação do número de vagas em creche. E, na medida em que isso começa a avançar, a própria Secretaria Municipal pede o encerramento, via Ministério Público, pede o encerramento e o arquivamento da decisão. Esse é um caso. Segundo caso, que é importante a gente olhar, que é o caso dos autistas, de novo, no estado de São Paulo, em que o Poder Judiciário, por meio de uma ação civil pública, que tem iniciativa nos movimentos sociais, em organizações não governamentais de defesa de crianças portadoras de autista, o Tribunal de Justiça confere um conjunto de medidas que garantem uma assistência e uma execução individual de uma ação, porque cada caso de autismo é um caso diferente, com a participação dos movimentos sociais e da Defensoria Pública. Você tem uma decisão a favor dessas associações e se passa durante 6, 7 anos implementando políticas de defesa de crianças portadoras de autista, e aí, de novo, você tem uma ação do Ministério Público encerrando e arquivando essa decisão. Qual é a reação que isso provoca? Como é que eram implementadas essas políticas públicas? As decisões sobre as políticas públicas eram feitas a partir de audiências públicas, marcadas, agendadas via Poder Judiciário, que chamava Secretaria do Estado,
município e todas as entidades envolvidas, inclusive com o SUS, enfim, com os cuidadores e com as famílias, e ali eles decidiam, via audiência pública, com a supervisão do Poder Judiciário, eles decidiam a implementação dessa política pública. Com o encerramento da decisão, que acabou de ser arquivada, não existe mais um fórum público para decisão sobre execução. E como não existe esse fórum, a justificativa do Ministério Público é que já foi decidida uma decisão sobre essa questão, então, portanto, não cabe nova ação sobre a mesma questão, que é assistência aos autistas. Então, a gente não pode ver esse pacote de criatividade, enfim, como exclusivamente ou como o Poder Judiciário de uma forma geral. Eu concordo com o Fred que assim, a gente tem um problema que talvez seja o principal problema em relação à judicialização da política, que é a forma de seleção de um juiz, a forma de ingresso na carreira. E o quanto que a atuação do judiciário, apesar de ter sido ampliada, não se alterou os concursos de ingresso na carreira. E é um assunto que ninguém quer tocar. A Eliana Calmon, enquanto corregedora do Conselho Nacional de Justiça, e, inclusive, revitalização da Escola Nacional de Formação dos Magistrados, com a propositura de uma nova regra para a seleção, foi calada. E ela se calou. Para Eliane Calmon ter se calado, a gente pode imaginar o tamanho da força que foi feita sobre isso. Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.